bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo que envolve derivadas parciais. O exercício diz o seguinte: dada a função f de xy, que é igual a x vezes e elevado a x quadrado y, calcule as derivadas parciais de f em relação a x e de f em relação a y e os valores dessas derivadas parciais num ponto P, x igual a 1, y igual a ln de 2. Perceba que nós temos aí uma função de duas variáveis e nós vamos calcular as suas derivadas parciais. O que é uma derivada parcial? Uma derivada parcial acontece quando nós derivamos uma função de mais de uma variável em relação a uma delas. Com isso, nós mantemos as outras variáveis como constante. Perceba que no nosso caso a nossa função f de xy, a nossa função f de xy é o produto de x vezes e elevado a x quadrado y. Ou seja, nós temos aí uma função de mais de uma variável. E a derivada em relação a x envolve derivar esta função em relação a x, mantendo y como uma constante. Se eu derivar em relação a x, essa função exponencial, o seu expoente na derivada em relação a x é uma constante y vezes x quadrado. Então, na derivada que nós vamos criar, né, a derivada que nós vamos calcular aí, nós vamos ter que levar isso em consideração. Se eu derivar em relação a y, aí eu vou ter o contrário, eu vou ter o x como uma constante. E a minha derivada passa a ser uma constante x, né, se eu estou derivando em relação a y, x é uma constante, que multiplica uma função exponencial onde o x quadrado é uma constante. Vou derivar agora em relação a y. Lembra que nós vamos usar aí duas regras importantes. Quando eu derivo em relação a x, esse x aqui é uma função. E aqui eu tenho uma outra função de x, já que eu tenho x quadrado ali no expoente. Então eu tenho um produto, então eu vou usar a regra do produto. E lembra que a regra do produto ela diz o seguinte: se eu tenho um produto de duas funções, u vezes v, e faço a derivada do produto, isso é igual a u vezes a derivada de v mais v vezes a derivada de u. Então essa é uma das regras que nós vamos usar. Perceba que eu vou usar essa regra só na derivada em relação a x, porque na derivada em relação a x eu tenho uma função de x aqui, nesse primeiro fator, e uma outra função de x aqui nesse expoente. Na derivada em relação a y, o x é uma constante, então eu passo a ter uma constante aqui. E a derivada de uma constante vezes uma função, eu conservo a constante e derivo a função. Outra derivada que eu vou usar é a derivada de e elevado a u, né, onde u vai ser ou uma função de x ou uma função de y, dependendo de como eu vou derivar. A derivada de e elevado a u, a derivada de e elevado a u, pela regra da cadeia, você repete o e elevado a u e deriva u. Derivada de e elevado a u é e elevado a u vezes derivada de u. Nós vamos usar essas regras aí para fazer as nossas derivadas parciais. Então, vamos começar a fazer as nossas derivadas parciais. Lembra que na derivada parcial de f, né, o f em relação a x, derivada parcial de f em relação a x, dessa função de duas variáveis x e y, isso vai ser igual a, se eu estou derivando em relação a x, aqui eu tenho uma função de x, já que o y aqui é uma constante, e aqui eu tenho uma outra função de x, que é o i elevado a u, onde u é o x quadrado vezes y. Bem, como é um produto de duas funções em relação a x, eu vou usar a regra do produto. O x é u, então repito x, né? Vou repetir aqui o x, u, vezes a derivada de v, que é a derivada de e elevado a x quadrado y. Só que a derivada de e elevado a x quadrado y é a derivada de e elevado a u, que é e elevado a u vezes a derivada de u. Então vou repetir a função e elevado a x quadrado vezes y vezes, né? Lembra, e elevado a u, você repete, vezes a derivada de u, que é a derivada de x quadrado y em relação a x. Lembra, eu estou derivando em relação a x, então vou derivar o x quadrado, que é 2 vezes x, e vou conservar o y, já que o y é uma constante. Derivada de uma constante vezes a função, conserva a constante, deriva a função. Então 2x
y. Mais, né? Lembra que essa é só a primeira parcela, u vezes derivada de v, mais v. Então, e elevado a x quadrado y vezes a derivada de u. Lembra que a derivada de u é a derivada de x em relação a x é 1. Com isso, nós temos a nossa primeira derivada, né? Derivada parcial em relação a x dessa função de duas variáveis vai ser, né? Lembra, x vezes e elevado a x quadrado y vezes 2xy. Então, duas vezes, né? Duas vezes x vezes x ao quadrado, vezes y, vezes e elevado a x quadrado y. Mais, né? Mais e elevado a x quadrado y. Então nós temos aí a nossa primeira derivada, que é a derivada parcial da primeira ordem desta função em relação à variável x. Vamos fazer agora a mesma derivada, só que em relação a y. Vamos calcular aqui, ó, a derivada parcial de primeira ordem desta função f de xy em relação a y. Em relação a y, o x é uma constante. Então eu tenho aqui uma constante que multiplica uma função, perceba que é e elevado a x quadrado y. Nós temos aqui uma função de y, então tem uma constante, que é o x. Nós estamos na derivada em relação a y, o x é uma constante. Então tem constante vezes uma função de y. Conserva a constante e deriva a função. Então conserva a constante x e deriva o e elevado a x quadrado y em relação a y. Então repete, i elevado a x quadrado y, né? Lembra que a derivada de i elevado a u, repete i elevado a u, vezes a derivada de u, no nosso caso em relação a y. Então a derivada de x quadrado y em relação a y. Novamente o x quadrado é uma constante, deriva y, derivada de y em relação a y é 1, então 1 vezes x quadrado, certo? Então, derivada de i elevado a u, repete i elevado a u, derivada de u. Então, derivada de i elevado a x quadrado y, repete i elevado a x quadrado y, e deriva x quadrado y em relação a y. Como eu estou derivando em relação a y, eu conservo o que seria a minha constante, x quadrado, deriva y em relação a y, que é 1, então 1x quadrado. Com isso, a derivada f em relação a y desta função vai ser x vezes x quadrado, x ao cubo vezes e elevado a x quadrado y. Então nós temos aí as nossas duas derivadas parciais. Derivada parcial de f em relação a x, que é essa expressão. Derivada parcial de f em relação a y, que é essa expressão. O que mais que o exercício pede? Ele, além das expressões, das funções derivadas em relação a x e em relação a y, as derivadas parciais, ele quer o valor dessas derivadas no ponto P em que x igual a 1 e y igual a ln de 2. Então, vamos calcular. Então, qual que é o valor f dessa derivada quando x é igual a 1 e o y é o ln de 2? Então, calcular esse valor, que é 2 vezes x, que é 1 ao quadrado, vezes y, que é o ln de 2, vezes e elevado a x ao quadrado, lembra que o x é igual a 1, né? 1 ao quadrado, vezes y, que é o ln de 2, tudo isso mais i elevado a x ao quadrado, vezes y, que é o ln de 2. Fazendo as continhas, né? Fazendo as continhas aqui, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 1, 2, vezes o ln de 2, vezes e elevado a 1 ao quadrado é 1, e elevado a ln de 2, mais, né? Mais o e elevado ao ln de 2, que vai ser igual a... Bem, o que é o e elevado a ln de 2? Nós temos que pensar no que é a função exponencial, né? Lembra que a função exponencial, a função logarítmica de base e, o ln. Lembra que o ln,
né, o ln de A, na verdade ele é igual ao log de A na base I. Se ele for igual a um número L, isso quer dizer que E elevado a L é igual a A. Só que lembra que o L é o log de A na base E. Daqui nós tiramos que o I elevado ao ln de A é igual a A. Nós vamos usar esse resultado aqui, né, mostrando que o I elevado a ln de A é igual a A, então o I elevado a ln de 2 é igual a 2. Então isso aqui é 2. Né? Lembra que essa expressão aqui, essa expressão aqui com base na própria forma como o logaritmo é resolvido, o I elevado a ln de A é igual a A, o I elevado a ln de 2 é 2. Né? Então essa expressão aqui vale 2. Então nós temos que o valor dessa derivada em relação a x no ponto em que x igual a 1 e y igual a ln de 2 é 2 vezes 2, 4. Então 4 vezes o ln de 2, né? 2 vezes 2, 4 ln de 2 mais 2. Então esse é o valor numérico desta função derivada no ponto em que x igual a 1 e y igual a ln de 2. E a derivada em relação a y? A derivada em relação a y, no ponto em que x igual a 1 e o y igual a ln de 2, ela é igual. Lembra que é x ao cubo, então 1 ao cubo vezes z elevado a x ao quadrado vezes y, que é o ln de 2. 1 ao cubo é 1, né? Então isso aqui é igual a 1 vezes, uma vez não precisa colocar, e elevado ao ln de 2. Que nós vimos aqui, né? Nós vimos aqui que, pela definição de logaritmo, o logaritmo natural, ln de A, é o log de A na base E, se ele tiver um valor L. Isso quer dizer que E elevado a L é igual a A. Então, E elevado a L é igual a A. Mas quem que é o L? É o ln de A. Então, E elevado a ln de A é igual a A. Então, E elevado a ln de 2, E elevado a ln de 2 é igual a 2, que é o outro valor da derivada. Perceba que a derivada em relação a x é 4 vezes ln de 2 mais 2. Lembra que ln de 2 é aproximadamente 0,69. Arredondando para 0,7. 0,7 vezes 4 é 2,8. 2,8 mais 2, isso aqui vai dar aproximadamente 2,8 mais 2, 4,8. Aí, né, aproximadamente esse valor. E a derivada dessa função em relação a y é 2. O que significam esses números? Significam que na direção do eixo x, né, já que vou falar primeiro da derivada em relação a x, na direção do eixo x, essa função ela é crescente no ponto em que x igual a 1 e y igual a ln de 2, ela é crescente, e a taxa de crescimento nesse ponto é de aproximadamente 4,8 unidades para cada unidade de variação dx. Então, a taxa de crescimento naquele ponto. Taxa instantânea de crescimento no sentido do eixo x. Lembra-se do eixo x, a direção do eixo x. No sentido do eixo y, essa função também é crescente, só que com um crescimento um pouco menor. A taxa de crescimento dessa função em relação a y, ou seja, no sentido do eixo y, é de 2 unidades, ou seja, ela é crescente do sentido do eixo y e cresce 2 unidades para cada unidade de variação, seja, no ponto em que x igual a 1 e y igual a ln de 2, essa função é crescente, tanto no sentido do eixo x, como no sentido do eixo y, porém um crescimento um pouco mais intenso no sentido do eixo x. Tá? Seria a interpretação da derivada parcial, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe, divulgue, deixe o like, é importante, ajude o canal a crescer. Obrigado.